Olá, estamos de volta com C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou Márcio Gomes e aqui do meu lado, Mariana Neck, é quase um Fita Expressa aqui hoje, né? Verdade, né? Verdade. Quase um Fita Expressa, só que não. Só que não, porque o tema é bem mais pesado do que a gente costuma tratar no Fita Expressa, né? Vamos comentar hoje sobre o documentário, sobre o caso Nardoni, que estreou na Netflix, num documentário de 1h40 e que reconta a história do crime que, como o documentário disse, chocou e abalou a nação. Então, Matheus, sobe a trilha e vamos lá. Bom, o documentário Isabela, o caso Nardoni, é um documentário que muita gente fala sobre o crime que chocou o Brasil, né? Estreou na Netflix no final da semana passada. A gente está gravando esse episódio na segunda-feira, dia 21, e rapidamente, como era de se esperar, já subiu para o topo da lista dos mais vistos da plataforma, do Netflix, né? Como normalmente acontece com esses conteúdos de true crime, de crime real, seja o Dahmer, seja a Elisa Matsunaga, seja o caso da Daniela Pérez também, que daí não era Netflix, era na HBO. Na HBO, então HBO Max, ainda é HBO Max, aqui vai virar Max em seguida. E nesse não foi diferente. O documentário praticamente reconta a história, desde o momento, ele abre com o áudio do porteiro, né, acionando as autoridades para contar o caso que encontrou uma menina caída na grama do prédio, que ela teria caído do prédio, e a partir daí ele se desenrola recontando o drama que ocorreu tanto com a família materna da Isabela, né, caso as entrevistas marcantes da mãe dela e da avó, quanto pelo lado da prisão, do julgamento, de como foi feita a perícia e todos os desdobramentos também voltados para o lado paterno da Isabela, que foram o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá, que foram condenados e estão presos, embora já tenham recebido alguma progressão de pena. Em linhas gerais, o documentário é isso. Assim. Antes de eu dar qualquer pitaco aqui, eu quero falar com a Mari, para ela dar as impressões gerais dela, desse documentário. Ela terminou há pouco, então tá com tudo bem tudo fresquinho. Fresco, né? Pode nos dizer o que tu achou, Mari? Então, assim, ele tem esse formato de documentário bem padrão, assim, ele não tenta nada de diferente, assim. No meu caso, eu lembrava vagamente do caso, eu era criança na época, então acho que chocou de alguma forma bem distante de mim, assim, por causa da minha pouca idade na época, mas, assim, nada de novo do que eu imaginava, assim, tipo, ele reconta todo o caso ali, só que ele, em alguns momentos eu sinto, mas isso a gente vai falar depois, mas já vou dar um pequeno spoiler aqui, que ele tenta colocar uma dúvida, né, de quem realmente cometeu o crime, né. Acho que é importante já falar aqui que o casal, né, tanto o Alexandre quanto a Ana Carolina, nunca assumiram, né, nunca revelaram, nunca, tipo, se colocaram como culpados, né. E o documentário parece que pega essa falta de afirmação da parte deles para tentar ver outros lados, se que poderia ter sido uma terceira pessoa, o que poderia ter acontecido nesse caso. Isso me incomodou um pouco, assim, em alguns momentos, porque nada prova que tinha alguma outra terceira pessoa. Mas isso a gente vai falar depois. Mas, em maneiras gerais, assim, eu achei que é um documentário que ele foi feito assim, de uma maneira delicada. Assim, eu acho que ele consegue emocionar em alguns momentos, porque é um crime bárbaro, assim, né? É absurdo pensar que um próprio pai faria isso com uma filha, assim, dessa maneira tão brutal, assim, é muito triste, assim, e é muito tocante ver ali os relatos tanto da mãe quanto da avó, talvez tentando projetar como seria a Isabela hoje se nada disso tivesse acontecido. Então, tipo, a sensação que eu tenho é muito triste desse lado, assim, que um universo de possibilidades que poderia ter acontecido foi ceifado, assim, de uma criança inocente, assim. Então, acho que isso é bastante revoltante, assim, nesse lado mais emocional, mas no sentido de mais jurídico, assim, até acho que é importante também falar mais para frente sobre a questão do próprio jornalismo, ali, discutir ali o papel da imprensa nesse caso ali, que também tentam colocar uma certa culpa em alguns momentos, assim, ou que atrapalhou de alguma forma. Mas, de maneira geral, assim, eu acho que é um documentário que consegue fazer bem esse trabalho de relembrar um caso tão icônico, assim, infelizmente, né, na história do nosso país. Mas também sem trazer nada de exatamente novo, assim. Acho que eu vou repetir aqui.
Mas sem nada mas sem trazer nada de realmente novo, até porque, tipo, a história, infelizmente, aconteceu e não tem como tu, né, tipo, reescrever essa história que já tá fadada, né? Acho que o lance é talvez relembrar e talvez trazer um alento ali para a família, que eu acho que não consegue, né? Porque eu acho que nada é tão absurdo quanto isso. Enfim, essas são as minhas primeiras impressões. Pois é, tu estava comentando aqui, tu disse que era muito nova quando aconteceu o caso e não lembrava de muitas coisas. Isso foi um pouco o que aconteceu comigo no documentário da Glória Pérez. Eu não era tão novo, eu já era pré-adolescente na época do caso da Glória Pérez, mas como era muito distante, tinha muitas coisas que eram... Ou eu não tinha conhecimento, ou eu interpretava de forma equivocada. E o documentário da Daniela Pérez, que eu acho melhor do que esse do caso Nardoni, meio que serviu para esclarecer alguns pontos que eram nebulosos na história, que foram distorcidos desde de 1900, no início dos anos 90 ali até agora, né? E meio que serviu para dar esse fechamento assim, para Glória Pérez, que é a grande protagonista ali do documentário, das principais opiniões, enfim. E me parece, eu não sei se esse do caso Nardoni tem essa função para pessoas da tua geração, Mari, que pegaram isso muito incipientemente, vendo, né, retratos que davam no noticiário, mas tentando fazer sentido daquilo aí, não acompanhavam de forma tão hard. Eu já estava trabalhando na época, já acompanhei de forma mais específica os desdobramentos, enfim. Eu não sei se, antes de eu dar as minhas opiniões gerais, eu quero ver contigo se ele te elucidou algum ponto ou te trouxe algo novo nessa linha que tu tenha percebido. Da minha parte, não, assim, eu acho que não, assim, lógico, quando aconteceu o caso eu era muito pequena e não lembrei tanto, assim, dos acontecimentos, durante os acontecimentos, quando aconteceu, né, infelizmente. Mas depois, mais velha, acabei vendo alguma coisa, lendo alguma coisa, porque eu gosto de true crime, assim, acho que cheguei a me deparar com algum vídeo, alguma coisa assim, relembrando o caso. Então, ver esse documentário não me fez tão, tipo, nossa, não sabia disso, assim, eu acho que não elucidou e não trouxe nenhum outro olhar, só esse que a gente comentou, que a gente vai comentar mais profundamente depois, que o benefício da dúvida, assim, eu sinto que o documentário em algum momento deu o benefício da dúvida, e todas as outras coisas previamente que eu já tinha lido e visto nunca deram essa brecha, assim, sempre eles eram os culpados e não há nenhuma outra possibilidade de ter uma outra pessoa. Então, para mim, não teve esse fechamento, assim, eu acho que nem para a família também, eu acho, porque, né, acho que por eles estarem em regime aberto, também não sei se isso para eles é um alento, assim. Ele está semi-aberto e ela está aberta. Pois eu fiquei um pouco com essa impressão também, né? Tipo, o documentário ele serve muito para a questão de recontar a história, né? Fazer um grande momento de memória desses casos, né? Mas ele não traz uma grande novidade, assim, né? Não traz uma justificativa além da questão da audiência, porque afinal de contas a gente sabe que esses conteúdos sobre crimes, né, sempre são bastante atrativo para as pessoas, sejam crimes em que as pessoas acompanharam, como no caso da Nardoni, ou em muitos casos da Daniela Pérez, ou crimes que as pessoas não acompanharam e tinham algumas informações meio esporádicas, né, como o caso da série ficcionalizada lá do Dahmer, que também é outro desse linha. E tem vários outros, assim, é quase um filão, né, que funcionava muito em podcast, né, foi onde, né, na nossa era mais recente, onde esse tipo de recontar a história de crimes violentos e de mistério, né, ganhou um protagonismo, e depois os podcasts acabou entrando de forma mais hard agora, mais forte nos streamings. E esse documentário da Isabela Nardoni, ele não vai muito além disso, assim, ele não abre muito a história da menina, né, ele, tipo, até porque não precisa, todas as pessoas se chocam, é um documentário difícil de tu assistir sem embrulhar o estômago em vários momentos, porque afinal de contas é um crime muito chocante com uma criança, né? Qualquer crime é chocante, mas quando uma criança parece que a coisa nos pesa muito mais, muito por causa dessa vida abruptamente interrompida. E no caso da Isabela, a Mari citou isso no comentário dela, mas eles abrem o documentário logo depois do começo, com uma entrevista com a família dela, e tá a prima dela, né, que tem praticamente a mesma idade, alguns meses de diferença, daí tu vê a prima já jovem, né, mais que adolescente, jovem já, e daí tu começa ali, funciona para te projetar
que seria a Isabela hoje, onde ela estaria hoje, em que faixa etária da vida dela hoje, caso não tivesse tido nenhuma outra intercorrência, assim. Então ele já te joga esse exemplo, né? E daí depois, claro, com algumas fotos e algumas declarações da mãe e da avó, tenta pintar um cenário do que era a Isabela, mas isso é muito incipiente, muito no começo. Ele foca realmente que é onde as pessoas normalmente se atraem mais, que é sobre o crime, né? A prisão e o julgamento e os desdobramentos de tudo isso. Assim. E sobre a questão da dúvida, eu acho que o documentário ele abre muitas portas. Assim, né? Ele fala sobre o crime, ele fala sobre o trabalho policial, ele fala sobre a cobertura da mídia e fala sobre o resultado do julgamento, que talvez tivesse elementos, mas não tivesse provas contundentes para condenar o casal, enfim. Só que ele não explora nenhuma dessas de forma muito eficiente, assim, porque ele tem 1h40, assim, então ele abre uma gama absurda de discussões, todas elas bastante importantes, me parece, mas todas pinçadas, assim, né? Vamos falar da espetacularização, que realmente foi absurdo, né? Uma coisa, era um caso extremamente explorado por todos os programas policiais e até por os outros programas jornalísticos comuns, assim. E as pessoas se identificavam muito com esse cara. Então eles tratam também dessa relação de identificação, mas de novo, não aprofunda, não vai além. Então me parece que ele serve mais como isso, assim, uma memória de um crime que nem é tão antigo assim, né? Ele faz pouco mais de 10 anos que ocorreu, 15 anos, 14 anos, enfim. Mas nada além disso, não traz uma grande novidade. Ele levanta uma dúvida que ele não explica, mas que também não deixa uma dúvida assim, meu Deus, isso aqui realmente é uma dúvida, pode ter mudado o caso. Não, sim, é só são detalhes, umas nuances assim que tu, né, porque em tese tu não vai sair desse documentário achando que os dois, tanto o Nardoni quanto a Ana Carolina, não são culpados. Não é esse o objetivo, assim. Sim, é uma coisa que eu também senti falta no documentário, foi talvez não traçar um perfil tanto do Alexandre quanto da Ana Carolina, né? Não dá muito para saber. Em alguns momentos fala ali que o Alexandre era muito dependente do pai e tal, mas assim, não falam nem muito da relação dos dois como casal, como pessoas ali, como individuais, né? Além deles terem sido, né, o Alexandre ter sido pai muito cedo e ter um pai meio controlador e tal, ele não ter muita independência emocional, enfim, não só financeira, mas também principalmente emocional do pai. Mas não dá para saber quem era cada um deles, assim, né? Então, não acho que o crime tenha sido do nada, assim, sabe? Eu acho que deve ter sido uma coisa construída, né? Isso, e já uma tragédia anunciada, assim. E no documentário não toca isso, assim. A sensação que eu tive vendo é que deu um surto dos dois ali e aconteceu o que aconteceu. Mas provavelmente não deve ter sido isso, sabe? Então isso também deixou uma lacuna que para mim é importante. Diferentemente do caso, um caso que a gente acompanhou aqui, que foi muito presente, que ainda não teve, acho que não teve nenhum episódio desses de documentário, pelo menos de forma tão estourada na mídia, tão falada, que é o caso Bernardo, né? Mas daí era um caso que tu já tinha vários elementos de abuso ali, de negligência, né? E tal, e que acabaram culminando na morte dele. Nesse caso, não tem esses elementos, assim, pelo menos não mostra. Em algum momento cita que ele disse que ia matar a avó da menina, a mãe da mãe da Isabela. Em outros momentos teria ameaçado a mãe da Isabela, mas também é outra coisa que toca no começo, depois não toca mais. Daí a questão da relação dos dois, dele e da Ana Carolina Jatobá, eu me lembro que desde o início do caso lá, ou meados do caso, essa ideia da madrasta ser a grande responsável ficou. Não sei se porque era algo muito mais fácil as pessoas verem a madrasta má da história do que ver o pai mau, né? Então, talvez a promotoria tenha explorado esse assunto. E ali, de novo, o documentário pensa que poderia haver uma dinâmica diferente, assim, que ele seria o cara mais ascendente na relação e que ela seria, por não ter recurso e tal, muito mais dependente dele e por isso teria aceitado várias coisas, inclusive não confessar. Mas, de novo, é tudo pensado, nada é aprofundado. Não sei se porque eles não conseguiram fontes que confirmassem a história ou se porque não tinha tempo no documentário para tratar disso. Então, essa dinâmica da relação dos criminosos, condenados, no caso, que poderia ser algo diferente, de trazer uma nova nuance de como aquilo, nem isso não fica claro. Assim. Nada da parte deles é relatado, assim, eles não têm fonte desse lado, né? Então fica tudo muito nebuloso, assim, tu só consegue ter ideias do que possa ser, né?
Então é difícil, assim, de tu dar o benefício da dúvida quando, em tese, né? Não que o documentário force isso, não é isso. Ele dá nuances, em nenhum momento ele fica em dúvida e não é isso. Mas, assim, é difícil, né? Porque tu não conhece o outro lado, entre aspas, assim, né? Porque é muito estranho tu não conseguir pegar nenhum parente antigo, distante, um colega de escola, um vizinho que possa dizer, não, ele era assim, ou ele era assado. Não tem. Padeiro da padaria que ele visitava, nada, né? Ninguém. É tudo pessoas... ou do lado da mãe da Isabela, ou especialistas, né? Peritos, promotores, advogados de defesa. A única pessoa pró-Nardoni que fala ali é a questão do advogado de defesa, mas mesmo assim fala na questão mais jurídica da história. Assim, não é do lado pessoal, é do lado pessoal e da relação dos dois, que era o que talvez nos ajudasse a tentar criar ou entender melhor o que aconteceu ali naqueles, segundo eles dizem, 15 minutos entre a chegada do Nardoni e a Ana Carolina com as crianças no prédio e até a queda da Isabela da janela, ali, em ser encontrada pelo porteiro. Então fica tudo muito... Né, e para ninguém querer falar, eu não acredito que eles não tenham ido atrás, muito provavelmente tem uma barreira de pessoas que não querem se pronunciar sobre o caso. Talvez até por medo, não se sabe, ou medo, ou repercussão, ou sei lá, algum outro elemento que a gente não sabe. E nisso eu acho que o documentário, né, acaba falhando. Ele é emocionante, ele reconta bem todas as nuances do caso, né? Tudo o que aconteceu, todas as declarações, o próprio julgamento, a questão da perícia, como foi construída a narrativa da perícia ali. Então, tudo isso aí tem. Então, para quem quer entender, eu tenho, que nem a Mari, uma vaga lembrança do caso Nardoni, ele funciona. Agora, para quem quer algo mais ali, sair daquele documentário entendendo melhor o que aconteceu, não vai encontrar ali. Definitivamente não. Assim. Até que eu achei legal essas partes da investigação, de como eles recriaram o passo a passo do que aconteceu, até porque quando eles chegaram falando que tinha um roubo, né, que estava acontecendo um roubo no apartamento, e até tu excluir a presença de uma suposta terceira pessoa até chegar neles é um processo, assim, eu acho que demorou alguns dias para os olhos virarem para o pai e para a madrasta, assim, então eu acho que não deve ter sido tão fácil, assim, o trabalho da perícia, até que também não é tão aprofundado, assim, queria saber mais, assim, quem teve a primeira desconfiança, assim, né, porque mexeram com todo o prédio, né, o porteiro, né, quando começa, já fala ali que tem um roubo, né. Pois é, ninguém do prédio falou também. O porteiro não falou, verdade, ninguém do prédio... Né, eles recuperam algumas entrevistas antigas, né? Mas nada é tipo atual, eles dando o rosto, a tapa, assim, modo de dizer, né? Não tem isso aí. Então, porque no documentário da Daniela Pérez, por exemplo, gosto de fazer um paralelo ali da HBO Max, aquele caso da Daniela, tipo, não tem familiar do... Não sei, ele morreu agora, né? Não tem familiar do Guilherme de Pádua, nem da Paula, no caso, mas tem pessoas que trabalharam com eles. Não só o Raul Gazola, que era o marido da Daniela, mas também outros atores que trabalharam na novela enquanto eles estavam juntos. O pessoal que trabalhou com o Guilherme quando ele trabalhava numa boate, dançava numa boate lá. Então tem várias declarações que tu consegue ali entender um pouco melhor quem era o Guilherme de Pádua, né? Tu tem nuances de como era a personalidade dele, por que isso aconteceu. É uma narrativa, obviamente, pode ser equivocada, pode ter outras visões, mas tu tem uma linha em que tu segue, né? E, tipo, vamos deixar claro que todo documentário ele tem uma história, né? Nenhum documentário é imparcial. Todo ele conta um lado, uma narrativa, enfim, escolhe abordar determinados pontos. Então não existe essa de assim, como a imprensa imparcial, o documentário parcial. Mas no caso ali, ele tem uma história, uma narrativa em relação ao criminoso, no caso do Guilherme de Pádua, o que tu não tem no caso do Nardoni, tu não consegue. O máximo é isso que a Mari pensou aqui, né? O pai dominador, o cara muito dependente, a mulher que dependia do marido, que não tinha dinheiro, estava em depressão pós-parto, supostamente, né? Porque nem isso fica muito claro, supostamente, pela casa desarrumada, ele estaria em depressão pós-parto e seria o estado mental, tipo, são suposições jogadas, tu não tem nenhum psicólogo para... Não tem, eu também senti isso, assim. Para validar essa história ou para questionar alguns pontos, nada, é tudo muito raso. Sim, tudo na suposição, né? E aí o lance também que eu achei interessante é da parte da imprensa, assim, né? Por que esse caso também tomou essa proporção? E eu já tinha percebido também que é o lance de ser relacionável, né? Era uma família, até que se prove o contrário, muito comum, né? Muito classe média, muito família como qualquer outra, assim. Então, eu acho que o público geral, talvez meio sedento por esse senso de justiça, que dá para abrir 1 milhão de parênteses sobre isso, assim, né? Que é um conceito complexo, mas
viu ali uma forma de se fazer justiça para todas as injustiças do planeta Terra, assim, né? Então, acho que eles ficaram meio visados por esse sentido, assim, né? Até as imagens são... Eu lembrava disso, de acompanhar o vivo Isso eu não, isso foi novo. E do foguetório, na época já me surpreender, depois que eles anunciam a sentença, tem um foguetório, parece comemoração de título, né, de jogo de futebol. E isso na época já me surpreendeu e hoje fica ainda mais absurdo, assim, a maneira como foi feita, as pessoas correndo na rua, agarradas, se abraçando, com bandeira do Brasil, assim, tipo, vários elementos que a gente vê hoje já estavam meio nuances adormecidos ali, né? Total, eu senti isso também, porque essa vontade de uma certa justiça, exatamente, de uma população que talvez tenha suas, né, deficiências ali, de apoio público, enfim, aí vê nesse caso uma forma de redenção, assim. Agora as coisas vão ser justas, só que não, né? E isso normalmente acontece tanto para um lado como para o outro. A gente vai lembrar do caso do O.J. Simpson nos Estados Unidos, quando ele não foi condenado, né? Houve também momentos de raiva e de como é que eu vou dizer, de críticas ao julgamento, da maneira como foi, de se ele só escapou porque ele tinha dinheiro, né? Sim. Assim, no caso do julgamento lá do Rodney King, um pouco mais antigo que o O.J. Simpson lá também, houve quando os policiais foram inocentados, houve aquele quebra-pau fenomenal em Los Angeles e tal, que até foi, o caso O.J. Simpson foi até meio que impactado por isso, muita gente diz que ele não foi condenado por causa disso também, dessa questão racial. E aqui a gente vê um fenômeno semelhante, assim, em todos esses casos. As pessoas se mobilizam e se identificam dessa forma. A questão de ser um casal classe média ajuda, porque a classe média ela é formadora de opinião, e bem ou mal todos esses programas eles têm quase esse público esse alvo, perfil de público como alvo. Então tu gera ali o medo, a identificação, a raiva, né? Que tu não vê em outros crimes contra a criança. Volta e meia morre uma criança vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Só e não se faz documentário, nem se vê indignações públicas da mesma dimensão. Pelo contrário, né? Não desmerecendo a morte da Isabela, cada morte de criança é trágica, impactante, mas só fazendo um paralelo de que alguns crimes eles têm, sim, uma visibilidade maior do que outros, muito por N razões. E nada disso também toca-se no documentário. Eles falam da espectralização, falam da identificação da classe média, mas também, de novo, é muito por cima. E é bom lembrar que esse caso, ele era antes do boom das redes sociais, né? Sim. Era o Twitter engatinhava, o Facebook engatinhava, a gente não tinha um WhatsApp. Então, toda essa comoção e essa identificação, ela foi feita por causa da TV, né? Óbvio, as outras mídias também tiveram uma parcela importante, né? Impressa, rádio, enfim, mas o principal eram as TVs e os programas policiais que eram bastante em evidência naquele período ali e continuam ainda em alguns momentos, assim. Então é fruto dessa exposição, né? Dessa forma como o caso foi tratado e que gerou toda aquela comoção, assim, as pessoas indo para a porta da delegacia, indo para o juiz botando o alto-falante para ler as coisas e deixar eles com a porta aberta para as pessoas tirarem foto dos condenados e tal, assim, uma exposição desnecessária, tá colocando eles em risco, só que, né, para eles era, se eles mataram a criança, então eles merecem também, é uma coisa meio dente por dente, olho por olho, que não é tão interessante assim, né, mas ali eles abordam também brevemente sobre isso. Então é um pouco isso, assim, tipo, talvez se fosse uma série. Eu até quando surgiu essa história desse documentário, eu imaginei que fosse uma série, até pensei que ia ser uma meia dúzia de episódios, alguma coisa assim. Me surpreendeu quando eu descobri que era um filme só, de 1 hora e 40 minutos, justamente por causa da enormidade de coisas. Mas mesmo um filme curto, ele pode ter nuances maiores, assim, se tu consegue abordar, escolher um lado para abordar, né, um foco, enfim. Mas como eu sei que se tratar de tudo, é um apanhadão, né, um apanhadão. Sim, é um grande apanhadão que nada aprofunda, assim, diferente da estratégia que, por exemplo, o filme da Suzanne von Richthofen tentou fazer, né, que é horrível também. Que é tenebroso, como filme, como tudo é tenebroso. E vai ter um terceiro, né? Vai ter? Parece Nossa, que não sim. sabia. Que daí ele pega o ponto de vista da Suzane e o outro é dos irmãos, assim. Só que, assim, é uma experiência descartável, assim. Então... A gente fez um episódio aqui no C-Pop sobre esses dois filmes, tempo atrás, quando eles foram lançados na Amazon Prime Video, e vai ter um terceiro. Sobre julgamento, né? Eu não me lembro da história, mas é algum desdobramento do caso, assim, que eu não sei. Enfim...
O que eu sei é que esses programas, filmes e séries, documentários sobre true crime não vão acabar, porque as pessoas têm existe essa especulação, essa questão mórbida de identificação e de fascínio por esse tipo de conteúdo, assim. E o que é preocupante porque tanto ele pode levar à produção de conteúdos e talvez com mais qualidade, que conseguem trazer mais questões, elucidar mais pontos, ou até ajudar a investigação de alguns casos, mas eles correm muito, muito fácil nessa questão mais comum, assim, de tu entregar, não que seja o caso dessa Isabela, acho que não chega a esse ponto, mas tu poder entregar qualquer tipo de conteúdo e tu sabe que ele vai ter visibilidade porque as pessoas consomem esse tipo de história, independentemente da história contada, assim. Que é um pouco o caso do Dahmer, assim. Que até com uma falta de responsabilidade, às vezes, porque tu nunca sabe, né, o que as pessoas estão assistindo e vão, de alguma forma, se identificar ou querer fazer algo parecido, assim, né. Não que eu seja moralista, assim, no sentido, não pode ter coisa de true crime, assim, que nem, tipo, jogo de videogame, não pode ser jogo de videogame de tiro, não é isso, mas tem que ter um cuidado, assim, né, pra não ficar tão escrachado, assim. Eu acho que esse documentário teve, assim, esse cuidado, tanto emocional, quanto de não... até eu estava vendo uma matéria de alguém criticando que as pessoas teriam humanizado os dois, tanto o Nardoni quanto a Ana Carolina, mas eu acho que eles pincelaram algumas coisas, porque, né... não dá nenhuma característica do criminoso, a mostrar apenas como um monstro não funciona muito. Não funciona muito mais, né? Não é o ponto, né? Não funciona muito mais como, né? Porque isso não é muito fácil, né? Tu vai ali e diz, o cara fez aquilo ali porque ele é simplesmente um monstro, não teve motivação, não teve nada que levou ele a fazer. Sim. Ele é simplesmente alguém que, resolveu tomar uma decisão, e isso fica muito, né? Sim, muito vazio. Não ajuda na compreensão do caso. Né? Tanto que a investigadora ali fala que, tipo, ela não considera os dois psicopatas, né? Não tem um laudo psiquiátrico dos dois, porque, de novo, né, eles não abordam essa coisa do perfil, mas em nenhum momento colocam como pessoas debilitadas mentalmente, mas também não humanizam dessa forma, tipo, eles são inocentes, não é isso. Eu acho que ele tenta ser o mais cru e real possível, né? Dado as limitações ali de fontes e tal, de não querer abordar tão profundamente. Mas eu acho que ficou num bom termo, assim. Eu acho que foi uma estratégia boa, assim, nesse sentido, de não se comprometer tanto para um lado, nem pelo outro, assim. E é muito engraçado, não, né? Mas é curioso que eles entrevistam, uma das entrevistadas, no caso, é a Ilana Casoy, né? Sim, conhecidíssima, né? Que fez vários livros sobre serial killer. Ele escreveu Bom Dia, Verônica, né? O livro que deu origem à série da Netflix. Então, alguém bastante identificada com essa questão dos crimes e true crimes e serial killers, enfim. Né? E ela participa bastante ali, fala quase tanto quanto a mãe da Isabela, assim, Acho que todos os crimes do Brasil ela tem algo a dizer. Tem um pitaco, ela né? tem algo a tipo, dizer. É o Caetano Veloso dos crimes. Assim. Exatamente. Momento de descontração num programa pesado. Aqui, sim, mas é meio isso, assim. Eu tava esperando ela chegar assim, eu vi, não ia ter como passar sem ter ela. Sem ter o aval da Ilana Casoy, assim. Sim, tenho ela como uma figura materna já. Eu não confesso que eu não vi a série da Netflix, do Bom Dia, Verônica. Até quero ver, mas não consegui ver ainda. Mas o livro eu li. E o livro eu gostei bastante. Assim, na época, o livro foi lançado com um pseudônimo. Tipo, eu não sabia que era ela. Era um outro nome, que eu não me lembro qual era o nome do autor. Até tem um livro lá em casa com esse nome de pseudônimo. Assim. Daí depois se descobriu que foi a Ilana Casoy com uma parceria que escreveu. Enfim, Mari, mais algum comentário sobre esse documentário da Netflix sobre true crime? Algo que a gente não tenha passado? Acho que não. Acho que a gente tocou nos pontos principais, né? Acho que não faltou nada, assim, né? Então ficamos no aguardo agora, porque certamente virão outros, né? A gente teve no Netflix, a gente já teve a Matsunaga, agora já teve o caso da Isabela, e certamente teremos outros, e certamente pularão pro topo dos mais vistos da Netflix. E muita discussão no Twitter. A gente teve da Botkiss também, né? Sim, esse eu não assisti, não quis assistir. Esse, acho que... Não sei, não quis assistir esse. Eu confesso que o da Isabela foi meio que me obriguei por causa do programa, mas era uma história que eu não queria revisitar. Assim. Eventualmente eu acho que eu ia assistir. A maneira como ela marcou, assim, eu não gostaria de revisitar, assim, mas por causa do programa aqui a gente tem que fazer uns esforços, faz uns esforços, assim. Uhum. Mas enfim. Então, mudando de foco um pouco, vamos para as dicas da semana?
surpreendi a Mari com as dicas da semana. Ela não imaginava. Como sempre, né? Achei que dicas da semana era do Carlos Correia. Eu pensei, vou me safar hoje que o Carlos não tá. Não rolou. Verdade. E daí, então, como eu sempre faço aqui, eu abro as dicas da semana e vou dar. Eu acho que 2 dicas meio que relacionadas aí. 2 dicas meio fita expressa, Mari, só porque tu tá aqui. Então, uma delas é um documentário, não é de true crime, também não é na TV, é um podcast, que tá nos tocadores de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, qual vocês usam, que é Stones Touring Party. É um podcast que recupera a turnê que os Stones fizeram nos Estados Unidos em 1972. Então, em vários episódios, ela recupera com entrevistas da época dos integrantes da banda, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, enfim, que eles deram entrevista para um jornalista que escreveu um livro sobre essa turnê e o cara colocou as fitas das entrevistas, mais de, sei lá quantas horas, 8 horas, acho, de entrevistas à disposição. E daí eles montaram toda essa história, que começa desde lá com o Crime em Altamont, lá em 69, daí a gravação dos 2 discos, o Stick Fingers e o Exile on Main Street, e depois a turnê. Tá no 3º episódio, e todos eles muito bons, assim. O único ponto negativo é que eles não usam as músicas dos Stones, então usam músicas que são semelhantes, com a mesma vibe, assim, mas não é as músicas da banda. Sem copyright, né? Sem copyright. É um podcast em inglês, podcast Stones Touring Party, como foi chamada aquela turnê meio... como é que eu vou dizer... extremamente festiva da banda nos Estados Unidos, para ser o mais contido possível, assim, um período... Vivendo intensamente. Aqueles Stones viviam intensamente. A minha outra dica, Mari, que daí até a gente ia comentar antes do programa, mas acabei não comentando, então eu vou aproveitar e já dou de dica aqui. Não sei se tu conhece a banda Flory. Não. Flory. É uma banda que está excursionando em turnê também com Wednesday. Então eu já gosto. É uma daquelas nossas bandas indies favoritas, né? E o Flory é uma banda que faz um som meio vintage também, que nem o Wednesday, só que o que o Wednesday é vintage com os anos 90, eles são com os anos 70. E fazem um som muito parecido com os country rocks que os Stones faziam lá na época, que era, sei lá, Wild Horses, Dead Flowers, essas músicas assim, muito influenciadas pelo Graham Parsons, que era o grande amigo do Keith Richards na época, assim. Um dos grandes amigos do Keith Richards na época. Esse country rock, assim. Então é uma banda bem legal. Eu vi bastante esse final de semana, virou um dos meus favoritos do ano, assim, porque tem essa... Não tem nada de novo, é aquela mesma, sim, só com uma repaginada mais atualizada, assim. E é um som bem legal, então a banda Flory. Então 2 dicas aí, numa vibe mais estoniana. Stones Touring Party, podcast, por enquanto 3 episódios, eu não sei quantos ele tem no total, mas tomara que tenha vários. E o Flory, que é uma banda norte-americana que lançou um disco agora que se chama The Holy Bible. Ouvirei. Minha dica, fui pega de surpresa, vou dizer aqui o que eu vi no sábado, que revi no caso, né, o filme Magical Mystery Tour dos Beatles, que é um filme super viajado, né, ninguém gosta dele, porque ele não tem roteiro quase, né, é o Ringo vendo a tia e viajando. Os Stones torrando o dinheiro da Apple, né? Os Stones não, os Beatles torrando o dinheiro da Apple, né? Megalomaníacos. A gente pode fazer um filme super colorido, psicodélico, a gente pode, porque a gente é os Beatles, eles foram lá e fizeram. Só que eles esqueceram uma coisa, né? A maioria das TVs era preta e branca, né? É verdade. E daí, tipo, eu sei que... Quebrou a ideia. Porque toda a vibe é ser super colorido, ser super psicodélico e tal. É um filme que eu acho divertido, eu gosto muito desse álbum, das músicas do Magical Mystery Tour. Então, é bonitinho ver eles, né, naquela estética final dos anos 60, terminando a psicodelia, quase voltando para os cabelos longos ali, né? Depois, enfim, é um filme divertido. É um prequel do Get Back meio isso, assim. Que tem na Disney Plus, o documentário aquele do Peter Jackson. Sim. Então, minha dica é essa, Magical Mystery Tour dos Beatles, assim. Eu acho que eles têm 3 ou 4 filmes, né? Hard Day's Night, Help... E esse, né? De filmes com roteiro... tem o Yellow Submarine, né? Que é uma animação, É uma animação, Mas esse é o último, assim, de roteiros... E o Get Back, né? Sim, que é um documentário, né? É. Não deixa de ser filme, mas também é um documentário. Mas esse é mais filme por ter um roteiro e tal. Estar interpretando eles mesmos. Enfim, Magical Mystery Tour. Então tá, com isso ficamos por aqui e voltamos... Talvez nessa semana... Pode ser. Não sabemos, pode ser que a gente volte ainda nessa semana com mais um episódio do C-Pop. Ainda sem o Carlos Correia, que segue de férias. Até lá.